como se dá o processo de aprendizado, que é de fato aprender, estratégias que a gente usa para poder possibilitar ou maximizar a capacidade de aprendizado que a gente já tem. Greetings and love. Greetings and love. Greetings and love. You know who this is. Caleb, your teacher. Greetings and love. Meu nome é Caleb e eu sou o seu teacher, que eu me importo com você. Eu me importo com o estado em que você está agora, eu me importo com o estado em que você poderia estar e que você de fato pode estar. E como eu entendo, eu percebo, eu vejo, eu sei que tudo está em movimento nessa vida, no universo, tudo está em movimento. E movimento movimento acontece através de vibração. E toda vibração tem uma frequência. Tá, o cérebro disponibiliza para você as ondas alfa, que tem frequência de 7,8 a 12 Hz. Tá? E essas ondas têm um protagonismo no teu cérebro a cada hora e meia. Tá? E aí você fica predisposto ao transe ou a uma conexão com algo superior. Essa frequência de alfa de 7,5 a 12 Hz é a mesma frequência do campo magnético da Terra, que é um campo que vem do solo até 100 km para cima na atmosfera. Tá? É a chamada ressonância Schumann. Mesmo as coisas que não estão mais no espectro do som, essa vibração, essa frequência, a gente pode entender de uma forma mais lúdica que ela é uma nota. Ela tem uma nota. Então todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, elas geram uma nota. E eu me importo o suficiente para desejar de coração que a soma das notas, que formam um acorde da sua vida, seja consciente, seja intencional, traga harmonia e traga vida, tanto para a sua vida, quanto para a vida das pessoas que estão ao seu redor, as vidas das pessoas que se importam com você e das pessoas com as quais você se importa. Eu queria falar um pouco hoje sobre como se dá o processo de aprendizado nas nossas aulas de inglês, o que é de fato aprender para o nosso cérebro e quais são algumas estratégias que a gente usa para poder possibilitar, ou maximizar a capacidade de aprendizado que a gente já tem, que a gente tem inata, que a gente já nasce com ela. É muito bizarro, que na escola a gente passa sei lá quantos anos na escola e a gente não sabe, não ensinam pra gente nem o que é o aprender, o que é aprender, como que o cérebro, é o cérebro que aprende, então como que o cérebro aprende? O que é aprender? Não ensina isso pra gente, isso é bizarro. E outra coisa bizarra é que não nos ensina, pelo menos na minha experiência de escola pública, tendo me formado em 2006, eu nunca aprendi como estudar, ninguém me ensinou como que se estuda, qual que é a sistemática do estudo, o que me faz um estudante. Não sei vocês, eu não aprendi isso, aprendi sozinho, na verdade, aprendi depois, descobrindo uma área de interesse que era o ensino, através do conhecimento das emoções, do conhecimento do funcionamento do nosso corpo. Eu aprendi a estudar a partir daí, certo? Então, aprender para o cérebro, primeiramente, existem dois tipos de memória. Segundo o Júlio Luckmann, fala muito sobre isso, o professor Júlio Luckmann. Existem dois tipos de memória, que é a nossa memória de trabalho e a nossa memória de longo prazo. Memória de trabalho é o seguinte, aquilo que o seu corpo, talvez, precisou lembrar, o seu cérebro precisou guardar durante algum tempo e depois de algum tempo não precisou mais. Por exemplo, tenho certeza que você lembra o que você comeu na última refeição que você fez. Por que a gente lembra disso? Porque é importante para o nosso cérebro, caso a gente passe mal, saber o que a gente comeu. Agora, eu tenho certeza que você não lembra o que você comeu exatamente um ano atrás. O almoço que você comeu exatamente um ano atrás. Exceto se esse almoço foi muito especial, mas aí a gente já entra numa outra categoria. Por quê? Porque aquilo você não pode mais passar mal daquilo. Então nós temos essa memória de trabalho, nós temos também a memória de longo prazo, que ela é formada primeiramente quando existe um acontecimento impactante
uma das formas, né, de criar memória de longo prazo é um acontecimento impactante porque ele tem uma correlação com o nosso emocional. E o ser humano é muito emocional, né? Nós nos conectamos às coisas e às pessoas através das nossas emoções também. As emoções são muito importantes, inclusive os fenômenos espirituais, a nossa conexão com a nossa religião, com as nossas crenças também se dá através do nosso emocional. Então, essas memórias que se acoplam com um evento emocional muito impactante, elas permanecem. Por exemplo, eu tenho certeza que você lembra a última vez que você comeu a sua comida preferida. Eu perguntei até para uma aluna, ela meio que lembra mais ou menos quando ela comeu a última comida preferida dela, há mais de 10 anos atrás. Então, assim, mesmo fazendo tanto tempo, ela lembra mais ou menos quando que ela comeu, porque existe um impacto emocional, né? Existe uma correlação. E a outra forma, já é uma forma que a gente consegue utilizar mais em sala de aula. A emoção a gente consegue utilizar também, porém nem sempre, né? Nem toda aula vai ser emocionante. Talvez fosse cansativo, né, se toda aula fosse emocionante, mas a gente consegue utilizar o que nas competições de memória, de memorização, né, que existe essa modalidade de competição. As competições de memorização, as pessoas utilizam a repetição espaçada, e eu me apaixonei com essa técnica a primeira vez que eu tomei conhecimento da existência dela, que significa fazer revisão, ficar fazendo revisões. E eu não sei você, mas eu tenho uma percepção, né? Eu faço uma leitura do meu aprendizado, o seguinte, às vezes eu estou tentando aprender uma música, e ela é muito desafiadora. Eu toco violão, né? E canto. Então, tento, cansei. Vou fazer outra coisa. No outro dia eu tento de novo. E eu percebo que, às vezes, passado um dia, passado uma semana, algumas boas noites de sono no meio, eu consigo entender melhor, consigo fazer melhor. Fica mais fácil. Então, eu correlaciono isso com o sono. Quando você está dormindo, acontece o inverso. Você está num tipo de alfa, que é o delta, que é um alfa mais profundo, e a cada hora e meia você entra em beta. E os seus olhos começam a se movimentar. Que é o REM. Você está fazendo um download das suas experiências espirituais e trazendo para o arquivo cerebral. Faz o movimento contrário, de estrada contrário. Exato. Entendi. Então a fase REM é um movimento contrário. Contrário. Por isso que é importante cuidar do sono. Perfeito. Da experiência espiritual do sono. Porque ele vai impregnar os seus neurotransmissores com respostas. Então, é importante que a gente faça essas repetições com pelo menos um intervalo de sono. E a gente usa isso na nossa aula, usa demais. Às vezes, de uma aula para outra, eu faço uma pequena revisão. O que a gente trabalhou na aula passada? Qual que foi a ideia? O que a gente entendeu? Né? Nessa página aqui, Working with Words, tal, no livro que a gente está trabalhando, qual que foi a ideia que a gente trabalhou? A pessoa tem que lembrar. É importante que a pessoa se lembre. O que ela trabalhou na última aula, porque senão ela nem entendeu e nem aprendeu. A gente vai entrar nessa diferença entre o entender e o aprender já. Então a gente faz essas revisões, né, baseado em repetições passadas. Nós fazemos a revisão, às vezes, de uma aula para outra, sempre, nós fazemos a cada 3 unidades. Então terminamos 3 unidades, nós trabalhamos com livros de 8, 12 e 15 unidades. Então a cada 3 unidades nós fazemos uma revisão, e se necessário, essa revisão ela vai ser com consulta. E se necessário, a gente vai fazer uma revisão profunda, voltar em cada um dos tópicos dessa unidade que for necessário, para a gente entender o que não foi entendido. E só aí a gente passa para a etapa seguinte. Eu não acredito em prova, porque na vida não existe marcar V ou F na hora de uma situação desafiadora, né? Eu acredito em revisão, acredito em aprendizagem profunda, aprendizagem real. E a partir dessa pequena revisão que a gente faz a cada 3 unidades, a gente segue adiante. Chegando no final do livro, a gente tem novamente uma revisão geral. Daí a gente utiliza alguma parte do livro que a gente ainda não tem utilizado e faz essa revisão geral, e se necessário for, a gente volta na unidade específica para poder extrair um pouco mais do que ela tem para nos oferecer antes de ir para o livro seguinte.
E a gente trabalha realmente sem pressa, seguindo o ritmo natural da pessoa. Né? Eu não consigo acelerar o crescimento de uma árvore, eu não consigo acelerar a maturação de um fruto que está na árvore para cair. Não consigo. Né? Não de uma forma orgânica natural. Eu quero um crescimento orgânico natural para os meus alunos. Então eu não acelero, a gente trabalha com o máximo, como diria Lucilena Galvão, sem pressa, porém também sem pausa. A gente dá o nosso melhor o tempo todo, com muita atenção, com muito carinho, mas sem apressar ninguém. Cada um toma o tempo que for necessário para poder passar pelas etapas. Sendo assim, a gente inicia um novo livro, a gente comemora essa nova etapa, esse novo ciclo. Aprender é criar memória. É criar memória. E como que isso se dá biologicamente, fisiologicamente, né? Existem as células do cérebro, que são neurônios, e entre esses neurônios existem os impulsos elétricos, né? Que são as sinapses, né? Elas correm por um tubo, por um microtubo. E as sinapses, elas ficam indo de uma célula a outra. Isso, o aprendizado ele inicia com o entendimento. Então, primeiro eu entendo para depois eu aprender. E aquilo que eu entendo, ele vai passar por um tubinho que já existe. Então, ele pega emprestada aquela rodovia ali para chegar no outro neurônio. Então, primeiro eu entendo. Entendi a ideia, entendi a estrutura, que é como se fosse uma fórmula, e entendi o exemplo que foi dado. Beleza. Próximo passo é essa sinapse, ela vai cavar, ela vai criar um novo caminho para ela de um neurônio ao outro. Quando ela termina de criar esse caminho começa a se estabilizar. E segundo o Júlio Luckmann, isso leva de 45 a 60 dias, essa estabilização desse tubo. Ele até fala o nome, agora eu não me recordo. E esse tubo estabilizado, eu posso dizer que eu de fato aprendi. Claro que, na prática, a gente não vai ficar 60 dias revisando o mesmo tema. Mas o que o livro nos proporciona, e o que a realidade também nos proporciona, é o seguinte: a gente aprende lá verb to be na primeira aula do primeiro dia de inglês, no primeiro livro, e a gente usa verb to be em todas as outras aulas. A gente aprende present simple lá para a quinta aula, e a gente usa present simple, né, o present simple para ações, né, que o verb to be também faz parte do present simple naquele momento, mas a gente utiliza ele nas próximas aulas até a eternidade. Então, tudo que a gente utiliza, tudo que a gente aprende, tudo que a gente já entende, a gente já sai usando. Né? A gente faz as revisões específicas, vou revisar só verb to be, mas eu já estou usando o verb to be já em present continuous, eu estou revisando o verb to be para o present simple, mas eu já estou aprendendo present continuous, eu estou aprendendo outro tema que também vai utilizar ele, certo? Então, a gente faz essas revisões e aprender é criar essa nova sinapse, né? Essa nova possibilidade ali para esse caminho. E para que isso aconteça, né, a gente precisa estar num estado de permeabilidade.